Graça e paz, gente, shalom. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 17 ao 19. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa do Altíssimo. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Altíssimo? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem, segundo a vontade do Altíssimo, encomendam-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Ou seja, nós vamos ser mais cobrados, tá? Do que aqueles que estão no mundo. Nós vamos ser mais cobrados, certo? Mas sabe por quê? O ímpio não é corrigido, é condenado. Então, você não vai cobrar dos outros o que você cobra do seu filho. Seu filho recebe muito mais bronca do que um menino que vive na rua. Mas esse menino vai sofrer muito mais porque não teve ninguém para o repreender. Entendeu, gente? Então, assim, o menino de rua, ele vai sofrer muito mais porque não teve ninguém para o repreender do que o seu filho. Então, o Altíssimo nos corrige constantemente para não nos condenar, tá? Porque ele nos trata como filho. E muitos filhos reclamam, mas na verdade a correção é prova de amor, porque quem se preocupa corrige, porque quem ama corrige. Vamos aqui para Hebreus. Então, gente, vamos ler aqui em Hebreus 12, versículo 6. Porque o Iude Vavirê corrige a quem ama e açoita a qualquer que tem por filho. Então, ele realmente vai cobrar mais dos filhos, né? Igual nós cobramos dos nossos filhos, porque queremos o melhor, queremos que ele ande na linha. E quando um pai cobra de um filho, é porque ele quer que ele vá bem. Então, constantemente na nossa vida, se errarmos, o Eterno ele vai nos cobrar, ele vai nos corrigir, porque ele quer que nós acertemos. Entendeu, gente? Então, quando o Eterno vê que alguém tem um espírito quebrantado, ele chama na hora, tá? Ele chama na hora. Eu já falei que nós somos enviados. Mas o chamado aqui que eu estou falando é que quando o Eterno olha para o coração da pessoa e vê que ele tem um espírito quebrantado, ele sabe que aquela pessoa veio realmente para aquele propósito. Então ele chama na hora, porque é raridade, entendeu? E muitas vezes as pessoas não entendem e diz: por quê? O Eterno escolheu aquela pessoa. É porque ele escolheu um coração, tá? E o resto, ele dá um jeito. Porque é raro encontrar, entendeu? Quem tenha esse tipo de virtude. Mas se você for essa pessoa, ele vai te escolher. Mesmo tendo momentos terríveis, dias maus, aflições, que parece que nunca vai acabar, mas acaba, tá? Igual José. José teve dias maus, né, e aflições. Imagino que esse homem pensava lá no cárcere, né? Aliás, imagino que ele pensou desde o início, quando foi vendido, né, pelos seus irmãos, sem entender o que estava acontecendo, e foi ser escravo na casa de pessoas estranhas. E aí vieram, né, pessoas e levantaram calúnia sobre ele, no caso a mulher, né, de Potifar, e ele vai parar no cárcere sem dever nada, ele era inocente. O que se passou na cabeça de José? Vou morrer aqui, né? E quantas vezes ele se perguntou, por que isso? Por que estou passando por isso? Né? Há um tempo atrás, há muito tempo lá atrás, eu também pensava assim, quando eu estava vivendo coisas que eu
para mim, eu não entendia o porquê daquilo. E eu comecei a perguntar ao Eterno por quê, né? E eu sempre perguntava por quê, por quê. E um dia ele disse assim, não pergunte por quê, e sim para quê. E aí eu entendi que todos os porquês, né, que eu estava passando, era para uma finalidade, entendeu? Aquilo tudo era para uma finalidade. E hoje eu sei qual era essa finalidade. A mesma coisa José, né? José, ele não questionou, tá, o Altíssimo, mas com certeza ele se perguntava por quê, né? E o Eterno foi quebrantando ele cada vez mais, né? E ele saiu dali vitorioso, né? Saiu do cárcere para governar o Egito, ou seja, o país que ele chegou como escravo e prisioneiro, né? Ele se tornou o libertador, né? Ele se tornou o salvador daquele povo, porque se não fosse José, né, o povo ia morrer de fome, né? Mas José foi usado para não permitir isso acontecer. Então é assim na vida da gente também, né? O Eterno tem um propósito na vida de cada um de nós e ele vai usar, né, aquilo que for preciso para nós crescermos espiritualmente, para nós amadurecermos e ele poder entregar nas nossas mãos aquilo que ele tem para nos dar. Amém? Que ele continue nos abençoando.